Quando damos para o outro o bem, nós ampliamos o bem em nós recebemos o bem e ampliamos o bem. Vamos começar lembrando que hoje, dia 18 de abril, nós celebramos o lançamento do Livro dos Espíritos há 164 anos, né? Hoje, então, é aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos, né? Uma obra fundamental, né? A obra que marca o lançamento do Livro dos Espíritos marca a fundação do Espiritismo, né? Então, 164 anos, né? Foi o ponto de partida, né, da divulgação dessa revelação trazida pelos Espíritos tão importante para nós, né? E essa semana, no dia 15, também foi celebrado 157 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um mês de muitas comemorações para nós espíritas. Então, é importante a gente lembrar disso. Bom, vamos então à nossa prece, né, para harmonizar, né, para entrarmos em sintonia. Vamos nos unir em pensamento, agradecendo a Deus pelas bênçãos que caem sobre nós todos os instantes. Vamos agradecer a Jesus, a Kardec e a espiritualidade amiga, que também nos trazem tantas bênçãos, né? A bênção do conhecimento, nos ajudam, nos esclarecem, nos ajudam a compreender melhor a nossa vida, né? Nos trazendo esses esclarecimentos. Então, somos muito agradecidos a eles e pedimos o amparo dessa espiritualidade amiga, dos mentores da Casa de Jesus, dos mentores desse trabalho, o amparo para que a nossa reflexão de hoje seja muito produtiva. Amparados por eles, então, pedindo a permissão para darmos início a essas nossas atividades dessa manhã, nós iniciamos as nossas reflexões. Então vamos lá, meus amigos. Hoje o tema é um tema interessante, é algo que nós gostamos muito de fazer, que é falar. Nós vamos refletir a respeito da fala, sobre a importância da fala, vamos refletir sobre os cuidados que devemos ter ao falar, sobre as incompreensões que são tão frequentes entre nós, não é? A maledicência sobre as palavras. E o nosso ponto de partida, né, nós vamos partir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Nesse item, Kardec coloca uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20, que se chama A Tradição dos Fariseus. Nessa passagem, Mateus narra que os escribas e os fariseus se aproximaram de Jesus. Se aproximaram de Jesus. Opa, só um minutinho aqui. Surgiu aqui alguma coisa. Bom, eles se aproximaram de Jesus. Voltou. Peraí, gente. Probleminha aqui. Bom, vamos lá. Eles se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos antes das refeições. Então havia uma tradição estabelecida pelos anciãos, pelos homens, né, que tinham por objetivo santificar o indivíduo, tornar o indivíduo puro. Então, lavar as mãos era uma dessas práticas, um desses rituais recomendados pela tradição. O objetivo
não era higienizar as mãos, né? Nós lavamos as mãos com esse objetivo de evitar alguma contaminação, né, da higiene. Mas o objetivo deles, adotando essas práticas, era um objetivo espiritual, tornar o indivíduo puro. Jesus, então, responde com uma pergunta: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Então, em alguns pontos, a tradição dos fariseus entrava em contradição com a lei divina. Aí Jesus cita um exemplo, né? Dá um exemplo. Honrar pai e mãe era um mandamento da lei de Deus. E pela tradição, bastava que o indivíduo fizesse uma oferenda em nome do seu pai e da sua mãe, para que se sentisse desobrigado a dar assistência a eles. Então, fazia a oferenda e estava tudo certo, estava quite com Deus. Então, os fariseus estavam dando mais valor à tradição do que à lei de Deus. Jesus continua, então, nessa conversa com eles, dizendo assim: hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Quando Jesus diz hipócritas, ele não está querendo ofender os fariseus, ele está pretendendo despertar aquelas consciências, porque eles estavam procurando, através de aparências, de práticas exteriores, conquistar uma pureza que eles não iriam conquistar dessa forma, né? As impurezas, né, ou a pureza, está no coração. A tradição, cumprir a tradição, seguir a tradição, não seria capaz de modificar o modo de sentir, né, deles. Não ia torná-los melhores. Por isso, não ia mudar o seu estado de pureza, né? E Jesus, então, está chamando a atenção para isso, né? Porque a verdadeira pureza, aquilo que nos aproxima de Deus, está no nosso coração, são os nossos sentimentos. Jesus, então, chama o povo, chama a multidão e diz: escutai e compreendei bem isso. Ele dá um destaque àquilo que ele vai dizer e diz assim: não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca do homem. Os fariseus não gostaram dessa fala de Jesus, né? Está escrito no Evangelho que eles se escandalizaram. Pedro pede a Jesus que explique, porque os discípulos não haviam compreendido. E Jesus explica, dizendo que o que entra na boca vai para o ventre e vai ser expelido na latrina. Está lá no Evangelho. E continua dizendo: sai da boca, parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas tornam o homem impuro. O comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então, o que sai da boca sai do coração, é a expressão do espírito, não é? Então, pureza e impureza estão no coração, estão no espírito. Dos sentimentos nascem os pensamentos, e a partir desses nossos pensamentos nós vamos falar, né? Nós vamos agir. E é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Vamos lá. O espírito encarnado fala, mas na vida espiritual nós nos comunicamos através do pensamento. Então, na vida física nós não conseguimos nos comunicar através do pensamento. Deus criou no corpo físico do homem um aparelho, o aparelho fonador, que lhe permite expressar-se, né?
através da nossa fala, nós expressamos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, nós interagimos uns com os outros, trocamos experiências, ensinamos, aprendemos. Ao longo de muitos séculos, o conhecimento era transmitido de geração para geração através da fala, né? Antes da escrita se consolidar e se expandir, era através da fala, da oralidade que o conhecimento se transmitia. Então a fala tem muita importância, é um instrumento fundamental para a vida e para o progresso do espírito. E nós identificamos na fala um papel revelador. Nós expressamos através da fala o que sentimos, o que pensamos, então ela é capaz de revelar o que está no nosso íntimo, para os outros e para nós mesmos. Se nós prestarmos atenção naquilo que falamos, no modo como falamos, nós vamos conseguir conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. E nós precisamos nos conhecer. Porque como nós vamos melhorar quem somos, como vamos conquistar a pureza que nós queremos conquistar, né? Transformar esses nossos sentimentos se nós não nos conhecemos. Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, diz: o conhecimento é a chave do progresso. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, é uma dica interessante. Santo Agostinho nos diz que é importante a gente se autoavaliar. Então, é uma dica interessante a gente, nesse momento de autoavaliação, quando nós paramos para refletir sobre o que temos feito, o modo como temos agido, que nós também prestemos atenção sobre o que temos conversado, o que temos falado com os outros e sobre o modo como temos falado, né? Estamos falando de um modo gentil ou de um modo rude com as pessoas? De um modo irritado, apressado, ou de um modo amoroso, atencioso? Como tem sido a nossa fala? O que a nossa fala tem revelado a respeito de nós mesmos? É interessante essa dica, né? Fica aí. E além desse papel revelador, a fala também tem um papel criador. Jesus diz: o que sai da boca parte do coração, revela e torna o homem puro. E é o que torna o homem puro, ou seja, dá origem, resulta, né? Como que a fala é capaz de criar? Quando nós expressamos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, nós vamos estimular naqueles que nos ouvem o surgimento de ideias, vamos despertar nos outros sentimentos. Então nós somos capazes de criar, né? Estimulando nos outros pensamentos e sentimentos semelhantes àqueles que deram origem à nossa fala. Então, se nós falamos algo que expressa o bem, expressa os nossos bons sentimentos, os nossos sentimentos puros, os nossos bons pensamentos, nós vamos estimular criações no bem dos outros. Vamos estimular o bem naqueles que nos ouvem. Então, fazemos isso quando esclarecemos uma dúvida, quando acalmamos alguma tensão, aliviamos um medo, não é? Ao consolar, ao animar, ao incentivar, nós estamos fazendo criações positivas, né? Estamos impactando através da nossa fala positivamente os outros. A nossa fala tem um caráter construtivo, porque ela nasce da parte mais nobre do nosso coração, da parte mais luminosa, da nossa pureza.
do amor que nós já conseguimos desenvolver. Mas no nosso coração, nós não encontramos só amor, só pureza, só luz, né? Nós temos também muitas sombras. Nossas sombras, as nossas imperfeições morais estão lá. Nós somos ainda imperfeitos. E dessas nossas imperfeições, desse nosso lado sombrio, né, nascem pensamentos maus, como diz Jesus, né, na sua fala com os discípulos. Os nossos maus pensamentos nascem desses nossos sentimentos ainda imperfeitos. Pensamentos de inveja, pensamentos vaidosos, ambiciosos, egoístas, né? Ciumentos, às vezes agressivos, nascem em nós. E se nós falarmos a partir desses sentimentos, como que nós vamos impactar os outros? Nós não vamos estimular o bem nos outros, nós vamos estimular os outros de uma forma também negativa, né? Vamos impactá-los de uma forma negativa, vamos criar o mal e não o bem. Então a nossa fala vai revelar essa nossa parte imperfeita que todos temos. E seremos capazes de ferir, de desequilibrar, às vezes de destruir o outro. Mas nós não queremos isso, não é? Nós queremos o bem, queremos a harmonia, queremos viver felizes, queremos um mundo melhor. Jesus nos disse: dai e vos será dado. E isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Nós queremos um lar equilibrado, um ambiente de trabalho harmonioso, fraterno. Então temos que nos perguntar o que temos dado. Jesus disse: dai e vos será dado. O que temos dado através da nossa fala, através desse instrumento valioso que Deus nos deu para ser um instrumento da nossa expressão. O que temos dado ao nosso lar, ao nosso ambiente de trabalho, às pessoas que nós encontramos nas ruas, no supermercado, no trânsito. Como têm sido as nossas criações? Elas têm sido criações positivas, estão saindo desse nosso lado puro e luminoso, ou elas têm sido criações negativas? As nossas impurezas estão saindo pela nossa fala. Quando damos para o outro o bem, nós ampliamos o bem em nós, nós recebemos o bem e ampliamos o bem, ampliamos o amor dentro de nós. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós damos aos outros das nossas imperfeições, do nosso desequilíbrio, nós também vamos receber uma resposta semelhante, nós vamos ampliar também esse nosso lado imperfeito. Então nós temos que ter aí um cuidado, né? Um cuidado para que a nossa fala não deixe que as nossas impurezas impactem os outros, né? O que vamos fazer com as nossas impurezas? Vamos varrer elas para debaixo do tapete? Vamos escondê-las? Não, não é isso que a gente está querendo dizer. Nós não vamos deixar elas saírem através da nossa fala, nós vamos tomar esse cuidado, mas vamos cuidar das nossas impurezas, né? Das nossas sombras. Vamos nos dedicar a aperfeiçoá-las, a iluminá-las. É esse o nosso propósito, né, de progresso, de evolução. Estamos aqui para isso. Então vamos ter que ter esse cuidado, porque nós somos livres para falar tudo o que vem na nossa cabeça. Temos essa liberdade, né? Deus nos deu livre-arbítrio. Mas nós temos também responsabilidade, não é? E se nós estamos comprometidos com o bem, nós não vamos querer deixar essas impurezas saírem, né? Nós vamos precisar selecionar
selecionar o que vamos dizer. Como podemos fazer isso? Como podemos filtrar aquilo que vai sair da nossa boca? Existe uma história que é atribuída ao filósofo Sócrates, que nos indica um meio para filtrar a nossa fala. E essa história diz assim: um homem foi certa vez ao encontro de Sócrates, levando a ele uma informação que julgava ser do seu interesse. E disse a Sócrates: quero contar uma coisa a respeito de um amigo seu. Sócrates diz ao homem: espera um momento. Antes, quero saber se você passou essa informação pelas 3 peneiras. E o homem diz: 3 peneiras? O que é isso? Vamos peneirar aquilo que você vai me dizer. A primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza que isso é verdade? E o homem diz: bem, foi o que eu ouvi me contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira, diz Sócrates, é a peneira da bondade. Com certeza deve ter passado a informação pela peneira da bondade. Ou não? O homem envergonhado responde: devo confessar que não. A terceira peneira é a peneira da utilidade. Pensou bem? Pensou bem se é útil o que quer falar? Na verdade, não. Sócrates então conclui: se o que quer contar não é verdadeiro, não é bom e não é útil, é melhor que guarde então para você. Não me conte. Então nós agimos muitas vezes como esse homem, né? Falamos sem pensar muito sobre o que vamos falar e muitas vezes o que dizemos não é verdade, não é bom e não é útil. Então temos que pensar bem, como Sócrates aconselha, pensar bem antes de falar, para filtrar, para selecionar, para não deixar que as nossas impurezas sejam expressas e impactem negativamente e destruam e firam os outros. Temos que pensar. Então, se nós falarmos de uma forma impulsiva, nós não vamos conseguir pensar porque não dá tempo. Então, ser impulsivo ao falar pode nos colocar sob o risco de dizer o que não deveria ter sido dito. Então, precisamos de um tempo para pensar e avaliar o que vamos falar. Nós também temos muita dificuldade de pensar antes de falar quando nós estamos envolvidos por emoções fortes, quando estamos com raiva ou quando estamos muito ansiosos, muito agitados. Não conseguimos pensar, nosso raciocínio fica prejudicado. Então, nesses momentos também nós temos que ter um cuidado especial, evitar falar quando percebermos que estamos num certo desequilíbrio. Então, se pensarmos bem no que vamos falar e não nos sentirmos seguros se aquilo que vamos dizer é verdadeiro, o melhor é silenciar. Às vezes temos certeza que é verdade, mas ao peneirar, ao passar a peneira da bondade, percebemos que aquilo que pretendemos dizer pode ferir alguém, então o melhor é silenciar. Às vezes é verdade, é bom, mas não é útil, não é o momento de falar. Se falarmos naquele momento, nós podemos desconcentrar alguém, distrair, perturbar. Estamos fazendo só barulho com a nossa fala, é melhor silenciar. O silêncio é uma forma de praticar caridade, a caridade moral. Nós nos preocupamos tanto em ser caridosos, em agir no bem.
uma das formas, é uma forma simples, né? É silenciar, né? Então, precisamos lembrar disso. Pitágoras tem uma frase que é atribuída a Pitágoras que diz assim: se o que tens a dizer não for mais belo que o silêncio, então cala-te. E Meimei nos diz na mensagem: a melodia do silêncio em instruções psicofônicas. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei de amor que nos governa o caminho. O silêncio, nós precisamos lembrar do silêncio. Vamos ver aqui se temos mais comentários. Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui nos comentários de vocês. Kelly diz muito verdadeiro. Leninha nos refletir o que está no nosso coração. A Nájila nos diz aqui: desperta espírita, afinal é pela nossa postura moral que chegamos a encontrar a felicidade natural a todos os que despertaram para as realidades da vida. A gente precisa despertar. Como os fariseus, eles estavam equivocados, né? Então, eles precisavam despertar, e nós também muitas vezes precisamos de uma sacudida para despertar, né? Isso aí. A Kelly diz o uso da razão e do amor, não é? Isso temos que usar, equilibrar razão e sentimento, né? Para que a gente possa agir de uma forma mais equilibrada. O Irineu diz assim: em nossos tempos atuais, falamos e passamos para outros notícias que lemos sem passar pelas três peneiras. É assim mesmo. E nós fazemos muito isso, e hoje muitas vezes sem falar, mas através das mensagens, né, do WhatsApp. E se a gente parar para perceber, quando a gente fica muito encantado, às vezes, com uma mensagem, né, muito abalado, muito impactado, né? Então a gente sente uma emoção, às vezes muito positiva, ou às vezes muito negativa com uma mensagem, a gente não para ver se aquilo é verdadeiro, a gente repassa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com essa emoção que nos perturba o raciocínio. Temos que parar e avaliar, vale a pena repassar essa mensagem, vamos checar se aquilo é verdadeiro, vamos avaliar se aquilo pode ser positivo ou negativo, né? A divulgação daquela ideia, ela é positiva ou ela é negativa? Então isso que a gente está comentando aqui, refletindo a respeito da fala, vale para as nossas outras formas de comunicação, né? A Nájila nos diz aqui: somente quando compreendemos que a vida é baseada no que somos e não somente naquilo que fazemos, é que passamos a prestar atenção à voz do coração, aos conselhos da razão e analisamos nossas atividades e posturas. Aquilo que fazemos reflete o que nós somos, né? Então a gente precisa prestar atenção, porque às vezes a gente tem dificuldade de perceber o que somos. Então, olhar o que temos feito, né? Por isso que Santo Agostinho nos recomenda: presta atenção no que você tem feito durante o dia, porque está sendo o reflexo do que você é. Porque às vezes a ideia que a gente tem da gente é uma ideia ilusória, né? A gente se acha muito bom, mas será que as nossas atitudes, será que a nossa fala está refletindo esse ser muito bom que a gente imagina que nós sejamos, né? Então essa autoavaliação, né? Essa ideia de nós observarmos o que fazemos para entender o que somos, ela é muito importante, né? Nos ajuda a identificar onde nós precisamos melhorar. Bom, vamos seguir aqui e vamos comentar agora a respeito de um versículo
que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, é uma fala de Jesus, é parte do Sermão da Montanha. Então, Jesus diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Como nós podemos entender essa fala de Jesus? Vamos refletir sobre ela. Então, o nosso compromisso, o nosso comprometimento é com o bem. Nós temos que ter isso como meta, né, das nossas ações, da nossa fala. Agir sempre no bem. Então, quando dizemos sim e quando dizemos não, o nosso objetivo tem que ser o bem. Temos que estar convictos de que essa resposta é uma resposta que nos mantém alinhados à lei de amor, né? À lei de Deus, ao bem. Mas às vezes nós estamos tão negativos, tão mal-humorados, né, que nós vamos dizendo não para tudo. E dizemos não, não, contrariamos os outros só pelo desejo mesmo de contrariar, de fazer oposição. Então nós estamos dizendo não, nós estamos discordando, manifestando uma contrariedade que está no nosso íntimo e não estamos usando a nossa fala para agir no bem, né? Então temos que ter atenção, é um não, estamos dizendo um não desnecessário. Em outros momentos, nós fazemos isso com um sim. Dizemos o sim para tudo, porque dizer sim é muito agradável, né? Quando dizemos sim para tudo, os outros nos acham pessoas maravilhosas, né? Nós somos queridos, nós somos pessoas agradáveis, né? Nós conquistamos os outros, concordando com eles, né? Mas muitas vezes nós vamos precisar dizer não para agir no bem. Se nós dissermos sim para tudo, em alguns momentos nós estaremos nos desviando do nosso objetivo, que é agir no bem. Então, há sempre um momento de dizer sim e um momento de dizer não. Dizer sim, como falamos, é agradável, é fácil. O nosso problema é dizer não. Dizer não em certas situações nos constrange, né? Colocar a nossa posição discordante muitas vezes é difícil, né? Nós ficamos assim numa saia justa, né? Então temos que aprender a dizer não. Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem uma mensagem que se chama O Não e a Luta. E ele diz que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente. Então nós temos que prestar atenção quando queremos dizer não e quando queremos discordar, na maneira como nós vamos falar. Se nós falarmos com cuidado, com respeito, procurando transmitir nessa nossa fala a nossa intenção no bem, o nosso desejo de beneficiar o outro, nós vamos ter uma chance maior de que aquela pessoa nos compreenda, né? Que ela entenda esse nosso não. Ela vai ser contrariada, né? Mas ela vai ter condição de perceber que a nossa intenção é uma intenção de ajudar, de beneficiar, né? Nós nos preocupamos muito, né, com o ser compreendido, né? Temos muita preocupação ao falar e sermos bem compreendidos na nossa fala, e essa preocupação é uma preocupação legítima. Nós realmente temos que procurar falar sempre de um modo claro, de um modo objetivo, para evitar ruídos na nossa comunicação. Mas esse cuidado que nós temos ao falar não nos livra das incompreensões. Elas vão existir, elas são frequentes, né, entre nós, porque está no nosso controle
o cuidado ao falar, mas não está nas nossas mãos dizer como que o outro vai nos compreender. A capacidade de entendimento, né, de compreensão daquele que nos ouve é algo que não está sob o nosso controle. Né? E o que fazer? O que fazer diante dessa situação quando os outros não compreendem, não compreenderam algo que falamos? Nós fomos procurar a resposta para essa pergunta no livro Há Flores no Caminho, autoria de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo Lição de Paciência. Amélia Rodrigues conta uma conversa de Jesus com os discípulos. Os discípulos estavam indo ao povo levando a boa nova, mas eles não estavam sendo compreendidos. Estavam sofrendo ataques. Aqueles que discordavam daquela mensagem tão positiva, tão boa, né? Jesus só trouxe o bem, só trouxe o amor, mas muitos não compreendiam e atacavam os discípulos, caluniavam, zombavam deles, e eles estavam muito incomodados com isso. E perguntam para Jesus o que fazer? O que fazer com aqueles que não compreendem? Jesus diz: o melhor é agir com paciência. A paciência é um efeito natural do respeito que devemos uns com os outros. Então, agir com paciência é um dever nosso. Aqueles que não concordam conosco, que não nos compreendem, eles têm esse direito. Eles têm o direito de não concordar, de não compreender. Eles têm o direito de nos avaliar conforme a sua capacidade. E nós não podemos exigir que eles nos avaliem de acordo com o que nós realmente somos, com os nossos propósitos verdadeiros. É isso que Jesus diz aos discípulos. Agir com paciência, diz Jesus, né? Mantendo esse nosso equilíbrio, mantendo a calma diante dessa incompreensão, vai confirmar que o nosso propósito é o de fazer o bem. Nós estamos com uma boa intenção. Né? E pode, muitas vezes, né, essa nossa calma, né, esse nosso equilíbrio diante da incompreensão, pode muitas vezes desarmar o outro que pretendia nos atacar, né? Enfraquecer essa intenção do outro em nos caluniar, né? Acalma a situação. Jesus não foi compreendido, né? Como dissemos, a boa nova não foi compreendida, né? E ele agiu pacientemente, pacificamente. Ele respeitou os fariseus que não compreenderam, né? Os fariseus, naquele momento que nós comentamos, ficaram escandalizados. Jesus respeitou os fariseus. Então, Jesus reforça isso. Quando a nossa intenção no bem, nós temos que compreender que é preciso agir com paciência. Os resultados, eles não são imediatos. Né? E ele compara essa ação no bem como uma semeadura. Ele diz assim que o semeador no bem precisa adubar a terra, tirar as pedras, irrigar o solo, não é? Plantar a semente, esperar que essa semente brote, né? Então exige um trabalho constante, paciente, né? Perseverante, né? Essa espera, né? É uma espera que ele nos diz que vale a pena, nós seremos recompensados com o nosso propósito no bem, né? Mas temos que insistir, nos manter alinhados com o bem, independente dos resultados que estão surgindo. Eles às vezes demoram mesmo, não é? Então, de vez em quando surgem problemas, né? Estamos lá semeando bem, surgem problemas, surgem pragas. O que fazer? Ele fala, repete o processo, né?
Ciência, faz tudo de novo, para lá, trata as plantinhas, né? Espera que vai florescer. Jesus diz aos discípulos: não estamos no mundo para mutilar, nem para afligir, mas para amar e servir. Esse é o nosso objetivo. Vamos lá, vamos ver se temos... Vamos ver se temos mais comentários. Espera aí que eu vou ter que entrar novamente. Um minutinho. Entrando aqui. Os comentários. O Décio diz assim: através dessa passagem, do nosso Mestre Jesus, somos chamados a uma profunda reflexão da responsabilidade de que temos no uso adequado das nossas palavras, que elas tragam ao próximo bons sentimentos, de maneira amorosa, pacífica, harmoniosa, conciliadora, que ela venha do fundo do nosso coração e principalmente revestida de sinceridade. É isso mesmo, né, Décio? O Antônio Chiqueto diz assim: só o amor constrói. O amor, né? A nossa pureza é o amor, né? Então, a nossa fala que nasce do amor, ela é uma fala positiva, ela é uma fala construtiva. Evitarmos falar coisas negativas ao máximo, pois isso aumenta e contamina cada vez mais o universo e a nós mesmos. Nós recebemos o reflexo do que nós fazemos, né? Pois a palavra tem força tanto para o mal quanto para o bem. Vigilância sempre. O Ricardo diz assim: toda a palavra é revestida da vibração dos nossos sentimentos, né? Tem esse magnetismo, né? Até mesmo sim ou não, precisamos estar vigilantes com aquilo que alimentamos em nós. Bom, a gente vai comentar agora a respeito da maledicência. Maledicência, falar mal dos outros. Nós vemos muito facilmente a imperfeição nos outros, né? Com muito mais facilidade do que vemos em nós, né? Isso é verdade, é uma triste verdade, mas é verdade, né? E nós precisamos reconhecer que essas conversas, elas estão presentes no nosso dia a dia, né? Nós não estamos nos referindo aqui à situação de apontar um erro, né, com um propósito no bem, né, para evitar um mal. Não é isso. É porque isso é um dever nosso. Quando nós vemos que há algo errado que possa causar um prejuízo, é dever nosso sinalizar, né? Nós estaríamos sendo omissos se nós não sinalizássemos. A Leninha vai comentar a esse respeito na próxima reflexão, então vamos aguardar, né? Não vou me estender nesse assunto. O que nós estamos aqui refletindo é sobre o ato de apontar um erro, né, sem necessidade, sem nenhuma utilidade, né? Por prazer, né? A maledicência é algo que está presente com frequência nas nossas conversas porque nós gostamos de apontar o erro dos outros, né? Traz prazer. E por que traz prazer? Por que nós gostamos de falar do outro, de falar negativamente do outro? Porque nós nos sentimos melhores quando fazemos isso, não é? A maledicência nasce do nosso sentimento de orgulho, né? Nós queremos brilhar mais, ser mais que o outro. Nós nos reconhecemos imperfeitos, mas queremos ser um pouco melhores, né, que o outro. E para brilhar mais, inconscientemente, nós apagamos o brilho do outro ao falar mal dele, ao destacar um defeito dele, né?
É interessante a gente prestar atenção, contar quantas vezes a gente abre a boca para falar algo de negativo. Porque se isso é uma ação inconsciente, nós precisamos tomar consciência, despertar para ela, né? Que estamos agindo, estamos abrindo a boca, deixando que essa impureza que nasce do nosso orgulho saia, né? Saia da nossa boca. Né? E falar mal do outro, muitas vezes é um ato fortuito, né? Não acontece frequentemente, é só de vez em quando, mas tudo que nos traz prazer pode virar um vício. Então nós temos que ter cuidado para não ficar viciados, para que isso não seja algo frequente. E como evitar? Como evitar a fala maledicente? Sendo vigilantes, como já comentamos, como vocês também comentaram ali, né? Sendo vigilantes, fazendo como Sócrates nos falou, parando para pensar, porque a fala maledicente não passa nas peneiras, né? Pode até passar na peneira da verdade, pode até ser que o que a gente está vendo de imperfeição no outro seja algo verdadeiro, mas qual é a utilidade? Qual é a bondade que nós estamos praticando em apontar esse erro, né? E a gente precisa pensar, né? E reconhecer que nós somos iguais, todos nós temos lados positivos e negativos, purezas e impurezas, né? Podem ser diferentes, mas somos iguais. Sempre que nós pensarmos que nós somos mais que o outro, nós temos que acender um alerta assim, na nossa consciência. Nós não somos mais que ninguém, nós somos iguais. No livro O Espiritismo em sua mais simples expressão, no item 37, Kardec diz assim: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, que é a cobiça por coisas materiais, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso todos os dias arrancar alguns brotos, e que tem por antídoto a caridade e a humildade. Então, nessa fala aqui de Kardec, a gente vê a maledicência junto com todas essas outras impurezas que ainda temos no nosso coração, ervas venenosas que a gente precisa todos os dias. Então, diariamente, ter cuidado, ser vigilante, arrancar esses brotos, né? Não deixar que isso se torne um vício, né? E o antídoto, o tratamento, caridade, amor, né? Amor. E a gente viu que o silêncio, silenciar essa nossa fala é uma forma de praticar a caridade, né? E é o outro antídoto, a humildade, né? Alerta, nós não somos melhores que ninguém, somos todos iguais, né? Isso tem que estar muito vivo no nosso pensamento, né? Então, quando nós não tivermos nada de bom para falar a respeito de alguém, vamos nos calar. E estamos ali dedicados a evitar a nossa fala maledicente quando chega alguém e fala mal de alguém para nós, né? Isso acontece, né? A gente já despertou pro malefício da maledicência e estamos nos controlando e chega alguém falando mal de outra pessoa. O que fazer? Fomos procurar essa resposta no livro Contos e Apólogos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de Humberto de Campos. É o conto O Escriba Enganado. Então nós vamos contar essa história e vamos ver o que fazer diante de uma fala maledicente que nos chega. Humberto de Campos conta que certa vez um escriba chamado Datã chegou até Jesus dizendo a ele que estava disposto a colaborar com a divulgação da Boa Nova.
Ele queria ajudar, né? Ajudar a reformar o templo, afastar do templo aqueles que lucravam com a fé das pessoas, não é? Então ele se apresenta, diz a Jesus todos esses seus propósitos, diz a ele que era um fiel cumpridor da lei e dos costumes, mostra a Jesus todo o seu conhecimento das escrituras, e Jesus ouvia Datã sem qualquer palavra, sem qualquer gesto, sem qualquer expressão que demonstrasse desagrado. Datã era um escriba, ele então abre um rolo de pergaminho, onde ele havia feito uma relação de pessoas e seus delitos, e começa a ler essa relação de pessoas e de delitos para Jesus, né? Ele vai falando das pessoas que exploravam as viúvas, das pessoas que haviam enriquecido ilicitamente, né? E Jesus permanecia mudo. Ao terminar esse relatório, Datã pergunta a Jesus se ele poderia ser aceito no seu ministério, né? Ele ouvira falar que Jesus estava querendo fundar um reino, né? E ele queria participar, ele estava pronto para auxiliar. Ele estava pronto para massacrar os impostores e renovar a crença do povo. Jesus, então, sorrindo, compassivo e triste, retrucou muito calmo: Datã, equivoca-se como acontece a muitos. A boa nova é de salvação. Não procuro delatores, nem carrascos, sempre valiosos nos tribunais. Estamos procurando homens e mulheres que desejam amar o próximo e ajudá-lo, em nome do nosso Pai, a fim de que nos façamos melhores uns com os outros. E Datã saiu contrariado, né? Ele não compreendeu, ele não teve ainda condições de compreender o que Jesus disse. Então, essa é a nossa resposta. Nós, olhando para a reação de Jesus, vamos construir aqui o que fazer, a nossa resposta, o que fazer diante de alguém que nos chega com uma fala maledicente. Ouvir sem demonstrar desagrado. Permanecer em silêncio, né? Jesus permanecia mudo enquanto Datã fazia o seu relatório. Então basta o silêncio para neutralizar esse tóxico, esse veneno da maledicência, não é? O que nós queremos combater é a maledicência, não o maledicente, não é? Datã estava querendo massacrar impostores e Jesus estava dizendo a ele que procurava homens e mulheres que queiram ajudar o próximo, que queiram amar. Então, esse é o nosso propósito, né? Porque às vezes a gente confunde um pouco as coisas, né? A gente quer combater o erro e não aquele que erra. Aquele que erra, né? Nós devemos estender a mão para ele, né? Para aquele que erra. Porque nós precisamos muitas vezes de mãos estendidas, porque nós também erramos. Quem nunca errou, quem nunca foi maledicente, né? E nós não somos melhores que ninguém, né? Lembrar da humildade. Bom, vamos ver aqui se temos mais comentários. Vamos ver aqui, entrar aqui. Nájila diz assim: com relação às nossas diferenças, a verdade é sempre a verdade. Dessa forma, não devemos nos indispor com nossos companheiros que pensam diferente. Ter essa compreensão. Afinal, a verdade não precisa de defesa, ela sempre acaba surgindo e imperando. Sendo assim, caminhemos para o bem, para que o mal não nos envolva.
é a semeadura no bem, ter paciência, continuar. E o Antônio Chiqueto nos diz: doe amor, doe muito amor. Isso, sempre. A Márcia dizendo: a maledicência, porta aberta à obsessão. Sim, nós vamos entrar em sintonia, né? Com quem? Quando estamos sendo maledicentes, né? É preciso vigiar nossa mente e reeducar-nos. Tomar cuidado, orar e vigiar. Aqui, Marquinho diz assim: você diz bem sobre o vício da maledicência, pois muitos têm esse vício e a divulgação diária de más notícias pelas mídias alimenta isso todos os dias. Vícios devem ser combatidos sistematicamente, com disciplina. Sim, a gente precisa estar atentos a eles, né? Muito atentos a esses nossos comportamentos, né? Vamos seguindo em frente e vamos chegando ao último tópico da nossa reflexão, que são as palavras, né? O Ricardo falou aqui, né, que as palavras têm uma energia, têm um magnetismo, tem sim. E é isso que a gente vai refletir agora, que muitas palavras, elas trazem em si um significado positivo ou negativo, né? Por exemplo, se eu disser amor, como o Antônio falou aqui, amor, tem um significado positivo. Se nós dissermos Jesus, tem um significado positivo. E tem palavras que é o contrário, né? Tem um significado negativo. E são palavras que muitas vezes estão no nosso vocabulário e nós não percebemos, nós já naturalizamos essas palavras, né? Tem palavras de conotação racista, machista, né, preconceituosa, e que nós repetimos, né, porque todos falam assim e nós vamos repetindo e nem prestamos atenção. Se nós estamos comprometidos com o bem, nós precisamos passar uma revista aí no nosso vocabulário, ir vendo realmente essa palavra não é boa, eu vou excluir do meu vocabulário. Hoje na internet existem cartilhas mostrando, destacando palavras racistas, palavras machistas que devem ser excluídas, né, do nosso falar. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque é uma forma de nós banirmos o racismo e o preconceito, né? Nós queremos isso, tirar isso do mundo, tirar isso da nossa sociedade. Então vamos colaborar, vamos contribuir, prestando atenção nas nossas palavras. Existem também palavras rudes, torpes, agressivas, que às vezes usamos porque, como dissemos, todo mundo fala assim. Falar assim nos torna parte do grupo, nós nos identificamos com aquele grupo que usa esse tipo de expressão, que está habituado a falar assim. E aí nós temos que parar para pensar. Nós estamos procurando identificação com quem? Quem é o nosso modelo? É alguém do grupo que se destaca, que é popular e que fala de uma forma rude e nós queremos ser igual a ele? É ele o nosso modelo? Ou o nosso modelo é o Cristo, é Jesus? Nosso modelo é Jesus, né? Ele é o nosso modelo, o nosso guia. E aí nós lembramos quando Emmanuel nos diz no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele fala da interpretação dos textos sagrados, ele diz que nós temos naufragado 1000 vezes por louvar Jesus nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas. Jesus, o nosso modelo, ele tem que estar conosco em todos os lugares, nas ruas, no supermercado, no trânsito, né? Ele é o nosso modelo em todos os instantes. Por isso essa nossa preocupação de
usar sempre boas palavras, de revelar sempre o bem que está no nosso coração. E por fim, para ilustrar essa nossa proposta, né, de ser cuidadoso com as palavras, né, de falar sempre boas palavras, vamos contar uma história que está no livro A Vida Escreve, autoria de Hilário Silva e psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. A história se chama O Grito. E contam assim: Belmiro era espírita, frequentava uma reunião mediúnica e ouviu uma orientação do instrutor espiritual a respeito da palavra. O instrutor dizia que uma boa palavra auxilia sempre e que em todos os instantes da nossa vida, estejamos sozinhos ou não, utilizássemos o dom de falar de modo a auxiliar. Que nós aproveitássemos todas as oportunidades de falar para dar destaque ao bem e não ao mal. E cuidássemos para não repetir frases inúteis. Dias depois, Belmiro estava no trabalho. Ele era pedreiro, eles estavam finalizando a construção de um grande salão. O engenheiro pediu a Belmiro que gritasse alguma coisa para testar a acústica do local. E naquele momento, Belmiro lembrou da mensagem do instrutor espiritual, lembrou lá da reunião mediúnica e pensou, não, o que eu vou gritar aqui, né? E aí ele grita assim: confia em Jesus, confia em Jesus. O som estava ótimo, né? Bem distribuído, todos ficaram muito satisfeitos, quando de repente entra no salão um homem com uma aparência entristecida, transtornada, e pergunta quem havia dado aquele grito, né? E eles apontam Belmiro. O homem vai em direção a Belmiro, abre os braços e diz: obrigado, amigo. Eu estava no terreno ao lado, prestes a tirar a minha vida. Eu estou desempregado, tenho 8 filhos, né? Eu estava ali desesperado quando ouvi o seu apelo e parei. Ouvi a sua voz me acordou. Eu vou confiar em Jesus. Eles então se abraçaram, se emocionaram, não é? E o responsável pela obra convidou o rapaz para fazer parte da equipe, deu a ele um emprego. Belmiro seguiu a orientação do instrutor de aproveitar todas as oportunidades para falar e auxiliar, não é? As oportunidades que nos chegam de falar têm que nos servir para o bem. Esse é o nosso convite com essa reflexão, que nós possamos despertar, despertar para isso, prestar atenção na nossa fala, para que ela seja um instrumento capaz de levar ao mundo, a todos, aqueles que nós amamos, sempre o melhor de nós, não é? Nós temos condição de fazer isso, né? Que ela nos sirva sempre para isso, né? Que a nossa fala, como nos disse o Antônio, seja capaz de levar o amor, a nossa pureza. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, senão nós já encerramos, não é? Então, a Sônia nos diz aqui: precisamos cada vez mais de pessoas, né, para lembrar e enfatizar condutas fundamentais, né?
temos que manter a esperança. É isso, esse é o nosso objetivo nessas nossas reflexões, né? Lembrar de tudo isso, né? Porque nós esquecemos, né? Nós precisamos estar a todo momento lembrando das lições de Jesus. É assim que nós vamos conseguir avançar. Então, meus amigos, eu desejo um ótimo domingo, uma ótima semana e até a próxima reflexão na semana que vem com a Leninha.